Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para dar sequência aí à nossa nova série, falando sobre 6 maneiras de se tornar um mestre na gestão. Hoje nós estamos aqui para trazer o primeiro passo daquilo que nós nos propomos a fazer dentro dessa nova série. Eu sou Luciano Pires, um prazer, né? Estamos aqui representando a Cursos Tal para trazer para vocês o primeiro passo daquilo que nós já falamos para vocês. De alguma maneira esboçamos ali na aula inaugural. Hoje nós vamos falar sobre a pergunta. Hoje nós vamos dar o primeiro passo. Segura aí, nós vamos rodar a vinheta e daqui a pouco nós vamos trazer o conteúdo para vocês. Olá pessoal, voltamos aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre a pergunta, o primeiro passo aí para a gestão. Nós falamos aí, nós jogamos esse desafio nessa nova série sobre 6 passos, 6 maneiras para que você possa se tornar um mestre da gestão. É importante aqui ressaltar algumas coisas, pessoal. Eu não estou oferecendo aqui uma fórmula mágica, eu não estou aqui querendo apresentar, né, uma metodologia furada, complicada, né, complexa. Não, mas eu quero simplesmente despertar em você aquilo que é fundamental, é o básico, é a base para que você possa fazer uma gestão de um negócio. Primeiro, nós apresentamos numa aula inaugural para vocês as 6 maneiras de se fazer, e hoje nós vamos iniciar aqui falando sobre a pergunta. Do que se trata a pergunta? Do que se trata esse primeiro passo sobre a pergunta? O que é a pergunta? A pergunta eu vou começar a esclarecer para vocês. Primeiro eu quero deixar bem claro, eu vou trazer 2 formas de entender a pergunta. A primeira delas é você entender a necessidade que você tem, né, o que você quer, o que você precisa de uma maneira muito pontual, ou no segundo momento, entender e enxergar o chamado elementos críticos ou elementos principais para que você possa perceber, né, a necessidade central, os pilares, para que você consiga ter a capacidade de enxergar esses pilares dentro de um negócio e aí você consiga desenvolver a pergunta, o primeiro passo que nós vamos falar. Vamos aplicar aqui, pessoal, olha só. Vamos entender então o que eu acabei de falar agora sobre as duas formas de entender o primeiro passo, que é a pergunta. Para que possa facilitar o nosso entendimento, eu vou trazer aqui um estudo de caso, uma situação ou uma situação problema, mais fácil falar sobre a situação problema, de uma situação hipotética aqui. Vamos criar uma situação. Vamos supor que você vai, dentro de um cenário de uma indústria, você é um consultor. Vamos lá, você é um consultor. Ou você é um gestor dentro dessa empresa. Você chegou nessa empresa, essa empresa está numa desordem muito grande. Então, os processos se perderam, há um atraso de pedido, produto encalhado no seu estoque, o processo produtivo não está fluindo da maneira que deve fluir, e aí você encontra esse cenário. E o que você precisa fazer então? Você precisa entrar nesse processo para que você possa interpretar e chegar a um diagnóstico. Você precisa entender o que está acontecendo antes de qualquer coisa para começar. Né? Lembra que para você fazer gestão, você tem que primeiro pensar em alguns elementos principais. Mas vamos supor que você, para montar um diagnóstico, você entrou nesse cenário dessa empresa que está numa desordem muito grande, uma desorganização muito grande, e isso gera resultados negativos, com problemas que uma coisa leva a outra, falta de material, ou falta da qualidade, não está usando os recursos da forma que deveria utilizar. Então vamos entender assim, esse é o cenário. O que nós temos que fazer quando nós entramos lá nesse primeiro passo da pergunta? O que você precisa fazer? O que você precisa fazer? Aonde você precisa ir? O que você precisa saber sobre aquela situação? Então, se eu falar de um primeiro caso aplicado, eu posso ir diretamente, por exemplo, no setor de qualidade e fazer levantamentos do que eu preciso. Eu quero saber como é que está a produção. Eu quero saber como é que está a mão de obra desse processo. Então, nesse primeiro passo, eu preciso levantar a pergunta: o que é? É a mão de obra? É a qualidade? É a estrutura, o maquinário dessa empresa, dessa instituição? Eu preciso saber aonde ir, o que eu quero saber, o que eu preciso saber. E aí vem aquela segunda forma que eu falei para vocês de interpretar. O que falta muito na gestão, às vezes, é a capacidade de enxergar elementos críticos. Exemplo, eu posso entrar dentro de uma empresa desorganizada, mas eu posso ir diretamente em pontos cruciais. Se eu vou lá na mão de obra, eu quero saber se a mão de obra está sendo usada da forma correta. Porque isso é um recurso, a mão de obra é um recurso. A mão de obra está sendo usada da forma correta,
a mão de obra está trabalhando dentro da carga horária estipulada, a mão de obra está treinada, está qualificada, e aí, ao mesmo tempo, eu consigo enxergar que eu preciso olhar o setor produtivo para me saber se o layout está sendo um problema, se lá dentro tem maquinário, qual o estado de conservação dessas máquinas, se essas máquinas estão trabalhando dentro do horário certo, se elas estão produzindo de forma eficiente. Ao mesmo tempo, eu posso querer saber se a matéria-prima é a falta da matéria-prima, a qualidade da matéria-prima, o excesso da matéria ou a escassez da matéria-prima. Isso tudo pode estar sendo gerado. Ao mesmo tempo, eu posso também ir lá no comercial e fazer uma ligação entre o que está vendendo e o que está produzindo. Se não há um planejamento, se não há uma comunicação efetiva, a produção está trabalhando para um lado, o comercial está trabalhando para o outro. Então, esses exemplos que eu estou aplicando para vocês aqui, nós podemos entender ele como os elementos críticos. Se você não enxerga elementos críticos, vocês não conseguem fazer a gestão. Porque se a gente vai no elemento crítico, a gente vai direto naquilo que nós entendemos como possíveis problemas, possíveis causas que podem estar ocasionando a falta de organização e isso está atrapalhando a gestão. Então, por isso que é importante no primeiro passo você fazer a pergunta. É importante você saber o que você quer. Uma vez que eu sei o que eu quero, eu vou buscar. Uma vez que eu sei quais são os elementos, eu vou atrás desses elementos. E aí, ao levantar esses elementos, eu já sei automaticamente que esses elementos, a consequência da não funcionalidade desses elementos, trazem consequência desastrosa para uma organização. E isso atrapalha a gestão. Para a gente complementar essa fala, pessoal, eu quero trazer aqui um pouco de experiências práticas, né? Quando eu estou aplicando consultoria dentro de empresas ou mentorias, esses são os elementos, né? Todo bom gestor, ele consegue identificar, ele consegue fazer a interligação entre pontos estratégicos. Então, vou falar mais uma vez. Quando a gente vai dentro de uma empresa, é comum nós percebermos isso, né? Isso é o olhar crítico, é o olhar analítico, é a parte analítica de um processo. Se você entende o processo como um todo, aonde ele começa, aonde ele termina, você consegue fazer todo o acompanhamento das etapas desse processo. E é muito comum você perceber que movimentações desnecessárias, pessoas destrenadas, processos complexos demais, muitas das vezes estado de conservação. E aí, quando você começa a criar a sua análise inicial daquele processo, é comum percebermos essas ações no dia a dia de uma empresa. Então, muitas das vezes, o que nós temos que fazer é levantarmos esses pontos, irmos diretamente nesse ponto, e muitas das vezes as pessoas vão lá dentro da empresa com essa visão. Ela já vai querer saber o que está acontecendo em vendas, ela já vai querer saber o que está acontecendo com a mão de obra, ela já vai querer saber como é que está o aproveitamento dos recursos dentro do processo, da capacidade mesmo daquela empresa, né? Capacidade instalada, capacidade envolvendo mão de obra, matéria-prima, o tempo disponível, e ao mesmo tempo questões financeiras, e aí por aí vai. Isso são os elementos. Uma vez que nós identificamos os elementos, nós começamos a identificar automaticamente, né, o positivo, né, o que joga a favor dessa empresa, dessa produção, ou aquilo que é negativo, que está sendo complicador, conforme nós falamos. Então, vale ressaltar aqui, pessoal, a importância de se entender a pergunta. A pergunta não é simplesmente ficar na cabeça dúvida, é para o que eu preciso saber. Eu preciso saber como está a qualidade. Eu preciso saber como é que está a minha produção. Eu preciso saber como é que está a utilização da minha mão de obra. Essa é a pergunta. A pergunta vai, no próximo passo que nós vamos estudar, ela vai nos levar aonde nós vamos coletar dados para que a gente possa agora entender de maneira mais clara a situação e buscar lá no final um plano de ação ou entendimento, conhecimento sobre aquela situação real que ali está acontecendo. E aí, pessoal, nós chegamos aqui ao fim desse primeiro passo, dessa primeira maneira que nós colocamos aqui dentro dessa série, para que a gente possa chegar ao final, né, de uma maneira muito mais eficiente, a ideia de trabalhar 6 maneiras para que você se tornar um mestre aí da gestão. Então, hoje nós estamos aqui concluindo a primeira maneira, ou o primeiro passo, que é a pergunta. Nunca esqueça, a pergunta, o que você precisa saber, a relevância do que você precisa saber, a importância do que você precisa saber. Se eu enxergo de forma estratégica, eu estou olhando para uma situação estratégica dentro da empresa ou dentro de qualquer negócio. Isso é a gestão, isso vai me dar informações que eu preciso saber.
Eu preciso saber, né, como está ou como estão cada processo, cada área da minha empresa. Uma vez que eu estabeleço o local estratégico, o ponto estratégico, e assim eu passo a saber o que está acontecendo, automaticamente eu estou por dentro, estou fazendo a gestão, eu tenho condições de fazer a administração desse negócio. Estamos concluindo aqui esse primeiro passo. Espero vocês no próximo passo, que é a coleta de dados. Uma vez que eu agora enxerguei o ponto estratégico, uma vez que eu entendi quais são os locais que eu preciso voltar a minha atenção, agora eu vou levantar dados, porque uma vez que eu vou levantar dados, eu passo agora a ter uma visão muito mais quantitativa, qualitativa e mensurável daquela situação. Primeiro eu defino ela, porque eu quero saber sobre ela, eu preciso saber sobre ela, eu tenho a necessidade de falar sobre isso, de responder sobre esse setor, sobre essas áreas, porque senão eu não faço gestão. Agora o próximo passo é como você vai entrar para coletar dados e poder entender isso de uma maneira mais mensurável, mais real, para que você possa levar um próximo passo lá para frente da gestão aí, para que você possa se tornar um mestre. Pessoal, muito obrigado. Quero aqui agradecer vocês, né, mais uma vez, mais um vídeo. Nós estamos aí, né, desenvolvendo o canal, graças a Deus. Espero aí, conto com a participação de vocês. Quero pedir aqui para que você possa acompanhar o nosso canal, para que você possa compartilhar, para que você possa curtir, para que você possa se inscrever, para que você possa comentar aí debaixo desse vídeo aí, para que o YouTube possa reconhecer esse trabalho que nós estamos fazendo e possa aí indicar esse trabalho para mais pessoas. E já agradeço a parceria, agradeço mais uma vez nós estarmos juntos aí e até o próximo vídeo. Um grande abraço.